Mas não podemos falar também de qualquer socialismo. Nós temos que falar de um socialismo que aprenda com as experiências socialistas ocorridas ao longo da história, até o presente momento, que ainda não aconteceu, né? Por isso que nós aqui falamos com mais ênfase a não uma esquerda liberal. Não temos nada para falar com a esquerda liberal no Brasil, por exemplo. Ela está cumprindo o papel dela, que é administrar o capitalismo, tentar ser uma alternativa eleitoral, fazer, na medida do possível, aí, né, um governo para valorização do trabalho e políticas sociais, aí, na medida do possível, no jogo aí das cartas marcadas, né, do que um governo, né, pode fazer nos marcos do capitalismo, que nós sabemos que sempre atenderá ao grande capital, independente disso, até que se ganhasse aí, né, um representante da extrema esquerda. O que nós temos que falar é para uma esquerda que já foi revolucionária um dia, né, perdeu qualquer relevância na história. Então, nós temos que falar para essa esquerda aí como voltar a ter uma relevância na história. Nós falamos aqui, começamos esse debate aqui, vamos continuar esse debate. Falamos já que, né, o marxismo precisa ser atualizado, nós demos aqui alguns exemplos, né? E falamos, né, uma coisa que parece óbvia, mas não é óbvia, né, para boa parte da esquerda, né, principalmente essa esquerda que se intitula insurreicional, né, se intitula transformadora, né, que é compreender que estamos numa fase, né, de transição entre o capitalismo e o socialismo, né? Eu coloco essa transição desde a Comuna de Paris, né, ocorrida em 18 de março de 1871, ou seja, já estamos há 154 anos de transição aí. Então, nesse período de transição, todas as experiências socialistas terão que adotar necessariamente formas de produção sociais próprias, tanto do modo de produção capitalista como formas próprias do modo de produção socialista. Porém, né, isso aí não seria um sistema híbrido, tá? Como muita gente fala, né? Isso aí seriam experiências socialistas que compreendem as condições históricas que vivemos, né? Então, essas limitações históricas não nos impedem de fazer a história, apenas condicionam, né, de que forma, né, de que modo faremos a história não em razão da nossa vontade pura e simplesmente, porém com base nessas mesmas condições históricas, políticas, né, sociais, culturais e econômicas. Então, é isso aqui que nós estamos falando, né? Ou seja, e você vê que a maior parte da esquerda não compreendeu isso. Mas vamos falar isso aqui, não nesse vídeo aqui propriamente, mas vamos estar falando disso aqui ao longo aí dos dias, nesse esforço aí que nós estamos fazendo. Então, você veja que, por exemplo, o tema da China, né, que hoje é apontado aí como tema aí mais relevante definir. Então, você vê que tem todo tipo de definição ali da China. É capitalista, é capitalismo de Estado, é imperialista, é socialismo do século XXI, é um modelo híbrido, enfim, há todo tipo de definição, só não há a definição correta. A definição correta, como nós já falamos aqui, é que é uma experiência socialista num período de transição em que não teria como ser diferente. A China tem que adotar, né, modos de produção próprios do sistema capitalista como modos de produção próprios do sistema socialista. Então, essas formas sociais, elas têm que ser necessariamente assim. Vivemos um período de transição como ocorreu em outros momentos da história da humanidade. Do comunismo primitivo para o escravismo, você teve ali um período de transição em que existiram, né,
coexistiram esses dois modos de produção. Entre ali o escravismo e o feudalismo, nesse período de transição, coexistiram. Entre, né, o feudalismo e o capitalismo, coexistiu ali até no absolutismo, né, essas formas híbridas sociais, né, tanto de um modo de produção quanto do outro. Isso aí é uma questão que deveria ser melhor compreendida. Então, enquanto nós não encontrarmos essa justa compreensão, ficará muito difícil da esquerda voltar a ter um pé na realidade. Então, é isso aqui apenas para dar um exemplo.